E aí, gente, como vocês estão? Tudo bem? Hoje eu tô um pouco gripado. Talvez a minha voz vai dar pra perceber, né? Mas é o que tem pra hoje, né? Nem sempre a gente vai estar no melhor dia, 100% pra fazer as coisas, mas estamos aqui fazendo, né? É isso. Eu decidi fazer esse vídeo contando um pouco do meu ponto de vista, a minha história pessoal, digamos assim, mas vai ser basicamente sobre a minha experiência com leitura. O meu hábito de ler, ele se solidificou depois de 2 anos, basicamente, e eu resolvi fazer esse vídeo contando um pouco da minha história com a leitura, contando, né, da parte da escola, basicamente da parte do ensino médio até hoje. Algumas coisas que aconteceram, como aconteceram e, né, o meu ponto de vista. E no final também eu vou deixar não um desafio, mas eu vou deixar alguma tarefinha talvez para quem tiver interessado em fazer. Enfim, talvez criar esse hábito de ler também. Então vamos lá, né? Vamos começar do começo. O ensino médio, que vai ser o meu ponto de partida nesse vídeo, que é um, um tempo obscuro, eu diria. É um período bem marcante, eu acho, da maioria das pessoas, assim, um período que marca muito a vida, né? E é engraçado, né? Porque nessa época, olhando hoje, né? Olhando do agora para trás, que já fazem mais de 10 anos, a gente começa a perceber algumas atitudes que a gente tinha, algumas falas que a gente tinha, que essas coisas ficaram, né? Ficaram no passado e a gente se transforma em outra coisa, né? É interessante analisar esses momentos, eu acho que é uma atividade interessante de ser feita assim ao longo da vida. E o primeiro ponto que eu queria levantar aqui é por que naquela época a maioria das pessoas, pelo menos eu tô contando a minha história, né? Cada pessoa vai ter uma vivência diferente, vai ter estudado numa escola diferente, num colégio público, num colégio particular, enfim, tem, né, vários tipos de lugares que as pessoas poderiam ter estudado. Eu tô contando a minha experiência estudando numa escola pública aqui da minha cidade mesmo, e a primeira coisa que eu percebi assim quando eu estava escrevendo esse roteiro é essa pergunta de tipo, por que que a maioria das pessoas odiava perder, entre aspas, né, o seu tempo lendo obras para depois simplesmente ter que fazer uma resenha, tem que fazer um resumo ali, uma resenha crítica, enfim, dependendo do que o professor pedia, e apresentar isso para os demais colegas. Essa dinâmica, ela era feita nas aulas de literatura portuguesa, se eu não me engano. Eu acho que era esse o nome, se não me falha a memória. E no meu contexto, né, da minha história, a maioria não tinha o hábito de ler, porque não se tinha muito incentivo, creio eu, olhando por hoje, né, olhando com a minha vivência de hoje, era como se fosse um desafio enorme, assim, porque pensa comigo, o professor, né, passava essa dinâmica que a gente precisava escolher um livro de mais de 100 páginas, tinha algo assim, eu não sei se era 100 ou 150, mas tinha um limite assim, né, o limite mínimo aceito. E simplesmente a gente tinha que pegar esse livro é, e escrever uma resenha sobre ele. Hoje eu penso assim, né, como é que tu vai incentivar alguém a ler nesse modelo, né, que foi feito de a pessoa não ter um hábito de ler. Ela não gosta daquilo, ela não quer olhar para aquilo. Então, como é que tu vai fazer ela, né, ler aquilo e ainda transformar um texto, né, ter algo mais, ter essa parte de pensar sobre o livro, né, exercitar um pouco a cabeça e tal, e colocar as ideias ali no papel, e ainda por cima fazer ela apresentar para os demais colegas. Eu acho que esse é o primeiro ponto que já dava que já ia de encontro não, né? Ele já ia para outro lado, no caso. Já fugia, né, da pessoa. A pessoa tem medo. A pessoa ela não quer fazer isso, porque ela não é um hábito dela. Então, por que que ela tem que fazer isso? Óbvio que no colégio a gente tem obrigações, e essa era uma das obrigações, né? Então, parte de um pressuposto de a pessoa não gosta de algo, mas ela é obrigada a fazer aquilo. Então, ela não vai fazer da maneira que deveria ser feito, na maioria das vezes. Se a maioria não tinha esse hábito da leitura, como é que elas iriam desenvolver um roteiro não, né? Desenvolver um resumo e ainda apresentar
pra turma de um jeito que elas tivessem interesse em fazer isso, sabe? Pra mim não parece fazer muito sentido. E depois que a gente escolhia um livro, vinha todo o outro lado. O lado não dos professores, mas dos amigos e dos inimigos e das pessoas no geral. Porque ler na escola, não sei vocês que estão assistindo esse vídeo, mas não tô aqui de vítima, né? Nossa, da sociedade. Mas eu lembro que ler no colégio era algo complexo, eu diria. Em alguns momentos tu teria que falar algo para os teus amigos, falar que tu queria ficar lendo e não queria, sei lá, ir curtir o recreio ou fazer alguma outra coisa. Não era como se eles aprovassem isso, sabe? Geralmente era um tom negativo assim, porque parecia que quem perdesse, né, entre aspas, esse tempo lendo, era uma pessoa que sei lá, tava fazendo algo ruim, sabe? Tava fazendo algo diferente, não sei, era coisa de adolescente, creio eu, mas é um negócio que incomodava algumas vezes. Ainda bem que eu não parei. Que as pessoas te julgavam mesmo se tu tava lendo alguma coisa, e elas perguntavam o que que tu tá lendo, por que que tu tá lendo isso. E tipo, sabe, as pessoas não estão nem aí, mas elas querem pegar no teu pé. Isso é bem chato. E hoje em dia isso é irrelevante, né? Mas na época da escola, que tem toda aquela pressão e é sei lá, um momento bem caótico. E aí vinha outra parte também quando a gente tava desenvolvendo essa esse trabalho, né, para entregar, que é a parte da comparação, né? Que ela vai existir, ainda mais na escola, é, comparação é inevitável. Então a gente meio que ia escolher os livros e aí já começava a pensar, tipo assim, ah, eu vou pegar esse livro, o que que os outros vão pensar? Então sempre eram pensamentos automáticos, assim, né? E pensamentos geralmente negativos, já pensando que os amigos e que a galera iria julgar de alguma maneira. Mas eu acho que tava todo mundo pensando a mesma coisa. E outra coisa que acontecia era por causa do limite, né? Então 100 páginas era pouco. Então, vou pegar um livro ali que. Porque as pessoas já iam com uma visão assim de tipo, nossa, vou escolher um livro menor e não sei o quê. Só que ao mesmo tempo, essa visão ela traz outra coisa que é tipo assim: tu vai querer o menor livro, só que tu só vai se ater a isso, sabe? Tipo, tu quer o melhor livro pra acabar o mais rápido possível. E todo o resto do livro em si, né, a grandeza de uma literatura, ela não vai se fazer presente, porque a pessoa não vai estar disposta a entender. Então, isso já era um outro ponto negativo também, nesse momento todo, né? Porque, como era uma atividade, então, valendo nota, né, já tinha toda esse negócio, né, de pegar um livro rápido, pegar um livro curto, fácil pra eu fazer. E aí eu lembro que várias pessoas pegavam livros que tinham séries, né, de livros, assim, sei lá, Harry Potter, Crônicas de Nárnia, é, Crepúsculo, acho que tinha na época também, mas eram livros maiores, né, mas tinham pessoas que gostavam de ler já na época, então elas acabavam pegando esses livros. E os outros que não tinham muito contato com literatura, pegavam qualquer livro ali menor, 100 páginas, 110, 150, para terminar logo e entregar alguma coisa. E aí vem outro ponto bem triste, que é o famoso burlar o sistema na época da escola. Que basicamente, assim, as pessoas, algumas, né, não todas, não, não gostavam de ler, então elas não iriam terminar o livro. Mas não terminar o livro traria uma pressão de de tu apresentar um negócio faltando coisa. Então o professor poderia fazer perguntas e tu poderias passar vergonha e poderias ganhar uma nota baixa. Então, tipo, as pessoas burlavam de alguma maneira, né? Elas pesquisavam o resumo na internet, mas aí quando elas iam apresentar, tu sabia quem leu e quem não leu, porque, tipo, dava pra sentir na pessoa o medo dela de ser questionada, de alguém fazer uma pergunta sobre o livro, porque se alguém tivesse lido aquele livro, a pessoa poderia perguntar alguma coisa. E naquela fase, né, naquele período, assim, do adolescente, ele gosta de causar. Então, ele vai achar alguma coisa pra perguntar, nem que, sei lá, nem que ele não tenha lido o livro, mas ele vai fazer alguma coisa, entende? Eu até coloquei, né, de ser intimado na hora do recreio, quem nunca? Que já aconteceu comigo também, mas hoje eu até falo, hoje é irrelevante, mas na época isso causa, assim, sei lá, uns sentimentos ruins, assim, porque são questionamentos que a pessoa que recebe o questionamento de ela estar lendo no recreio e isso ser errado,
ela meio que começa a trazer pra ela que aquilo é errado. Então, tipo assim, ela pode criar algo na cabeça dela e conforme passar o tempo ela pode simplesmente largar esse hábito de ler, né, que eu tô falando do hábito de ler, por conta desses pensamentos e dessas coisas que ela escutava. Então, eu acho que isso é bem negativo. E fechando esse ciclo aqui desse pensamento de literatura e escola pública e adolescência, é interessante pensar que esse hábito da leitura, ele, como eu comentei antes, né, eu acho que essa construção ela veio com o tempo. E hoje eu consigo perceber algumas coisas, né, de que o que foi negativo naquela época, o que me causou assim coisas negativas, digamos assim, né? Só que eu acho que alguma força interna foi de encontro com esses pensamentos e me fez criar um novo caminho, que é o caminho que eu tô explorando hoje em dia, digamos assim, que é o caminho que eu consegui, né? Que eu consegui seguir depois de uns anos, né? Porque depois da escola também eu fui pra faculdade e aí nessa transição já não existe mais essas coisas de tipo, ah, tu tá lendo, por que que tu tá lendo? Sabe? Não tem essas coisas, porque isso é coisa de adolescente, literalmente. Então, hoje pra mim, eu tenho muito essa crença de que quando a gente vai criar um novo hábito, a gente vai enfrentar alguma coisa, seja interna mesmo, né, ou externa, as pessoas, porque pode ter pessoas também que vão falar sobre a tua leitura, sobre algo que tu tá fazendo, não só sobre leitura, mas comecei um esporte, aí vai vir alguém que não pratica nenhum esporte e que, enfim, essa pessoa só vai te colocar pra baixo, ela não faz nada, mas ela vai apontar o dedo pra ti, e nesse momento tu tem que pegar essa informação e só ignorar. Tu tem que saber o que tá aqui dentro, o que tá contigo e seguir, porque o caminho é tu que sabe, não a pessoa. Então, eu sei que pode ser complicado em vários momentos, mas eu acho que depois que passa essa barreira, que para mim tem um limiar assim, no momento que tu atinge aquilo, digamos, eu tô lendo. E aí alguém vem e me fala, não, não lê, que isso aí não vai dar nada e não sei o quê. Depois que tu começa a ler mais e meio que entra nessa comunidade da leitura mesmo, tu sente que, tipo, tu passou, sabe? Tu subiu de nível, digamos assim. Então, aqueles comentários lá atrás já não vão mais te atingir, sabe? Então, tu só vai seguir pelo caminho que tu acha correto e que não é algo que ofende ninguém, que, sei lá, não é algo que incomoda ninguém. Então, esses pensamentos lá atrás não fazem sentido quando tu começa a pensar. E é interessante, porque hoje eu vejo que quanto mais a gente tem conhecimento sobre algo, a gente acaba reagindo a essas coisas negativas e essas coisas que vêm de encontro com a gente de um modo mais prático, assim, com mais razão, eu diria. Porque a gente está mais maturo, então a gente entende o que a gente quer, o que a gente não quer, e a gente segue nesse caminho que a gente está proposto pra gente mesmo. E é isso. São momentos que eu lembro, assim, que hoje é engraçado, né? Pensar sobre. Mas já foi, assim, coisas que deram bastante dor de cabeça. E eu queria deixar um agradecimento aqui, aos professores, porque hoje eu entendo que eles tentavam, de alguma maneira, né? Talvez a maneira que mais tinha coerência na época, talvez, né? A maneira mais prática, digamos, ou a mais fácil que eles encontraram de inserir a gente nesse universo da literatura, né? Só que, como eu falei antes, né? Essa fase de adolescência é um período muito, muito terrível, assim. Chama de terrível mesmo, porque é complicado. Eu sei que se tiver alguém que já foi adolescente, que hoje já tá, né, adulto e tal, vai entender do que eu tô falando. Lógico, eu tenho total certeza que em outros ambientes, a criança nasceu numa casa que os pais já liam, e aí ela foi pro inglês antes de entrar na escola, ela foi para uma escola particular, e ela já lia, sei lá, lia livros em inglês e não sei o quê. Então, sabe, são outros contextos, são outras histórias. Mas a que eu estou trazendo aqui é uma que aconteceu comigo e eu creio que acontece com bastante gente que passa por escola pública. Tá, e agora eu quero falar com você que está assistindo esse vídeo aqui, ó, que eu tenho algo para ti. Me interessa fazer uma dinâmica aqui com vocês também, mas não vai ser a mesma dinâmica que os professores fizeram, vai ser um pouquinho diferente.
Eu quero que tu escolha um livro, mesmo que tu, sei lá, se tu já lê, se tu não lê, enfim, eu quero que as pessoas tirem talvez esse tempo, se elas puderem, escolha algo, alguma temática que você goste. Eu vou dar um exemplo. Ah, tu gosta de assistir filme, mas tu não lê, tu não gosta de ler. Então pega um filme que tu gosta muito e percebe qual que é o tema desse filme. É um filme de ação, é um filme de aventura, sei lá, fantasia, não sei. E pega nessa temática e pesquisa algum livro que vai ter livro sobre qualquer coisa. Então, o que eu queria deixar aqui era um ponto de partida para tu escolher uma obra em algo que você goste, porque lá atrás, como eu estava falando antes, não tinha muito essa, eu vou botar assim, né, essa dinâmica de apresentar algo para os alunos baseado no que eles gostavam, porque talvez não tinha tempo também, né? São vários alunos e tal, mas eu acredito que tenha literatura para todo mundo. E o começo da literatura talvez seja complicado porque as pessoas não estão acostumadas a ficar ali, né, lendo e tal, fazendo esse exercício. Só que ao mesmo tempo tem temas que talvez agreguem para essa pessoa ter mais motivação para ela continuar lendo. Então, eu queria deixar essa atividade aqui para vocês, como se fosse algo para vocês lerem e pensarem, refletirem assim sobre ler. Porque depois que tu pegou um livro, né, com essa temática que tu gostou, talvez tu lê uma obra assim vai te trazer coisas que tu não estava imaginando, que tu não estava pensando, porque a literatura tem disso, ela traz coisas que tu não tá esperando e às vezes ela traz reflexões que tu não fazia ideia, e aí tu começa a ampliar mais ainda o teu campo de pensamento sobre aquele tema, então cada vez tu vai agregando mais coisa ali dentro, sabe? E vai se criando eu diria, vai se criando uma história mesmo, né? Uma coisa na tua cabeça, assim, muito grande e muito massa. É olhar essa literatura de uma outra perspectiva. E não daquela perspectiva de tipo, ah, não, preciso terminar isso aqui em um mês e preciso fazer uma resenha e apresentar para meus colegas. Não é sobre isso. É sobre pegar aquele livro, escolher algo que tu goste e não ficar só olhando as páginas também, porque isso não faz muito sentido se um livro é grande, se o livro é pequeno. Isso não traz um livro ser grande ou ser pequeno não quer dizer sobre qualidade. Quer dizer sobre só o tamanho do contexto, né? Da narrativa. Depende muito do escritor também e depende muito da história. Então não são coisas que dá para comparar assim. Ah, livro bom é livro grande, não sei o quê. Não entrem nesses papos assim. O que eu queria mesmo trazer é vocês darem essa oportunidade e quem sabe novas perspectivas não apareçam nos seus dias também, que eu acho que isso é o mais importante e é o que eu queria passar nesse vídeo. Então é isso, gente. Se vocês optarem por fazer esse desafio, vou dizer assim, coloque aqui nos comentários. Seria bem interessante ler e ver o que vocês estão lendo e tal. Até pra gente trocar uma ideia aqui. E é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.